Olá, bem-vindos ao programa Radar Executivo. Nesta série vamos falar e trocar informações e muito conhecimento com os heads da ANEFAC, líderes que transformam, líderes que inspiram. Vamos conhecer cada um deles, saber as suas particularidades, o seu modo de agir, de que forma eles pretendem conduzir este ano dentro da agenda completa que temos da ANEFAC. Com certeza, todos os episódios serão muito enriquecedores. Teremos informações, conhecimento, dica, sugestões e tudo aquilo que vocês esperam como uma entidade colocando ao seu favor. Hoje converso com Guilherme Dutra, o head nosso de finanças. Dutra, seja bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado, Boli, né? Obrigado a você e enfim, a todo o time da ANEFAC. Acho essa uma iniciativa interessante, né? De apresentar as pessoas, né? Quem de fato também está ali por trás, né? Junto com vocês, ajudando a construir a nossa associação. É isso aí, Dutra, muito bom, prazer mesmo de ter aqui, e o intuito é isso. Para que o público te conheça melhor, Dutra, muito melhor do que eu, acho que é você, poderia se apresentar, por favor? Tá bom. Bom, eu gosto de me apresentar sempre falando que eu sou o pai da Bia, da Beatriz de 13 e da Carolina de 11 anos, né? Eu sou de origem, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? De Ribeirão Preto. Já faz 24 anos que eu estou aqui em São Paulo. Sou economista de formação, enfim, fiz pós-graduação em governança e controles, mestrado em administração, depois fui para uma linha de especialização em finanças comportamentais, que é algo que eu uso bastante hoje, né, no meu dia a dia, tá? na atividade que eu faço hoje. Aqui em São Paulo tive a oportunidade de construir a minha carreira. Iniciei em empresas de auditoria e consultoria, né? Arthur Andersen, a KPMG, que foi a minha maior escola. E depois disso, carreira como executivo em algumas empresas, sempre trabalhando muito no setor, né? Varejo, serviços e o setor financeiro. Setor esse, né? Que eu já estou aqui, já trabalho faz mais ou menos uns 4, 6 anos com maior dedicação, maior ênfase, onde eu sou sócio de uma empresa que é um multifamily office, gestora de patrimônio, também um foco maior em consultoria, assessoria e investimentos, que é a Nox Capital. Acho que esse é um breve, enfim, de uma forma muito resumida, né, um pouco do Guilherme. E estou aqui, né, com vocês já faz alguns anos, ajudando, enfim, no desenvolvimento de alguns temas, como finanças pessoais. E tive aí o prazer e a honra de, acho que quase 2 anos mais ou menos, né, quando você me convidou para ajudar, né, numa temática mais abrangente, que é a temática de finanças, que acaba permeando aí vários dos temas que a gente trata aqui na associação. Que legal, Guilherme. É uma trajetória e tanto, e com certeza essa contribuição que você tem dado para a ANEFAC dos últimos anos, temos uma expectativa muito boa para este ano, né? E aí, eu queria já começar com um tema muito simples, diria, muito fácil de ser falado, que com certeza, acho que no cenário econômico, olhando não só o Brasil como o mundo, existe uma incerteza, né? Incerteza por diversos fatores, né? Não só vinculados talvez à guerra, outros mecanismos que existem, e a preocupação, olhando isso um pouco o nosso cenário aqui do Brasil, olhando o nosso cenário. Você acha que esse impacto dessa intranquilidade pode afetar o Brasil, pode afetar as empresas ou a nós como pessoas? Olha, Boli, eu acho assim, as tensões geopolíticas que a gente está enxergando aí, né, os conflitos, né, Ucrânia, Rússia, as questões do Oriente Médio, para um país como o nosso, onde nós temos aí uma certa estabilidade, tá? O Brasil acaba sendo sempre visto como um país neutro. Eu enxergo muito mais como uma oportunidade que se abre para nós do que propriamente algo que seja ruim, né? Seja negativo. Tá? Legal. Eu acredito que até por exclusão, porque se a gente pensar hoje, oportunidade de investimento em países tidos como emergentes. Rússia acaba não sendo uma opção, por as questões claras que a gente vê, que a gente enxerga aí. China também não, pelo momento econômico, né?
Então, eu acredito que, por exemplo, países como o México e o Brasil, eles têm uma excelente oportunidade de serem destino de investimentos, tá, do mundo como um todo, por essas questões que eu falei, até mesmo por exclusão, mas também pelo potencial que existe em cada um desses países. Aí vamos falar especificamente de Brasil, né? Nós somos uma potência energética e uma potência agrícola. Em termos de energia, né, a maior parte da nossa energia é uma energia limpa. Ainda que a gente tenha a matriz, né, hidrelétrica aí, né, como o maior tamanho, ainda a maior representatividade, as questões de energia eólica e solar aqui, elas têm um potencial ainda gigante para crescer, tá? E vários das empresas de outros segmentos podem, inclusive, se valer, né, dessa nossa, vou colocar assim como bênção, né, porque não é todo país que tem essas capacidades como a gente, para desenvolver os seus negócios dentro de princípios que não agridam tanto o meio ambiente, tá? Se valendo de matrizes energéticas como essa. Como a gente pensa também em alimentos, o mundo inteiro precisa de alimentos, né? O Brasil é aí um dos 2, 3 maiores países em termos de produção agrícola. Então, também por esse viés, e o mundo vai precisar sempre continuar, né, se alimentando e demandando alimentos. Então, também por isso, eu acredito que a gente tem espaço para crescer. E aí, só um último ponto para não perder, né, esse elemento que você trouxe em relação aos conflitos. O que a gente vê também, tá? A gente vê uma reconstrução das próprias cadeias de suprimentos no mundo inteiro. Esses conflitos geopolíticos que, de uma certa maneira, hoje você tem uma polarização mais Ocidente, Oriente, com outros representantes, né, alguns os mesmos, né, Estados Unidos e China, eles estão trazendo para as empresas uma reflexão se as cadeias elas devem continuar como elas se formaram ao longo das últimas 2, 3 décadas. E aí o que a gente tem enxergado, o que a gente tem assistido é uma série de empresas trazendo muitas das suas operações para países mais amigos, né, ou para países mais próximos. Aí você vai ouvir sempre esses termos em inglês que eu não gosto muito de usar, de nearshoring, friendshoring, etc. Mas enfim, acho que o que está por trás disso é uma reflexão de maior proximidade, maior estabilidade, né, dos países em relação ao funcionamento das suas instituições, né, para que as empresas tenham maior previsibilidade para poder alocar e investir, tá? Então, acho que também por isso, né, a partir desse repensar, né, de reconstruir as cadeias de suprimentos no mundo como um todo, o Brasil também pode aproveitar muito essa oportunidade e crescer em cima disso. Então, eu colocaria aí, né, essas questões que eu falei aí de reconstrução da cadeia de suprimentos, as questões das potencialidades que são inerentes, intrínsecas ao nosso país sobre a ótica de energia limpa e também a parte de alimentos. Muito legal, ficou feliz efetivamente em escutar, né, que temos um cenário positivo, né? Dentro do cenário positivo e dentro desse crescimento, talvez o Brasil atraindo investidores, temos também uma preocupação, olhando tanto investidores como a questão de consumo. Os consumidores e os investidores cada vez mais estão preocupados com uma questão de sustentabilidade, com uma questão social e governança. Na tua opinião, né, as empresas aqui no Brasil, o que elas precisam efetivamente fazer na prática? Eu acho que o que a gente enxerga hoje, a maior parte das empresas, sobretudo as maiores empresas, as empresas de capital aberto em especial, né, elas já têm adotado, né, várias dessas práticas de ESG, tá? Mas eu acho que o ponto principal, mais do que a preocupação de todo momento você está mostrando essas práticas para o mercado, é você trabalhar de fato uma cultura dentro da empresa, né? Trabalhar com os seus colaboradores e nas práticas que a empresa tem internamente, as questões de ESG, porque eu acho que o maior porta-voz disso vão ser os próprios colaboradores, né? Então, tentando trazer essa fala aí mais, abstrata para umas questões mais práticas. Pois, se eu estou numa empresa onde todas as práticas elas são de fato voltadas com essa orientação, com essa preocupação, eu, naturalmente, quando eu estiver na minha casa, no meu discurso com as minhas filhas, eu vou estar levando esses elementos, vou estar levando essa consciência.
Se amanhã depois, por qualquer razão, for construir, sei lá, alguma casa, eu vou ter a preocupação de tentar, né, uma construção que aproveite, né, todo esse conceito de ESG, como, sei lá, painéis solares, você está fazendo um tipo de recuperação, enfim, da água, ou reutilização da água que você utiliza na sua casa, etc. Então, acho que se eu tivesse que colocar, né, o que eu espero, né, eu espero que as empresas tenham mais ações internas para formar multiplicadores a partir dos seus colaboradores, para que eles disseminem essa cultura dentro das próprias casas, né, e no seu dia a dia, né, nas suas relações. Legal, muito bem. Eu também tenho e acredito muito que a educação, né, cuidar do indivíduo, cuidar do ser é extremamente imprescindível. Acho que nos últimos anos se falou nas questões de sustentabilidade, governança e sócio, talvez de uma maneira muito marqueteira, né? Sim. E é preciso fazer esse mergulho para dentro da organização e da corporação. Guilherme Dutra, né? Dutra, você já está com a gente há algum tempo, né? Como associado, conviveu também como diretor, está na frente, teoricamente, como header de finanças já há 3 anos, né? 2 para o terceiro ano, né? Neste ano, né? Um ano que a gente também está fazendo diversas ações, diversas modificações, qual é a tua expectativa? O que você está planejando dentro a grande responsabilidade que você tem perante os associados e os nossos apoiadores? Perfeito. Acho que até engraçado quando você fala assim, né, 2, 3 anos, eu fico pensando, né, a pandemia não está tão distante assim, né? Nossa. E quando eu atuei mais próximo, né, a alguns eventos, eu comecei tudo pensando no ambiente online, né? A própria sede, né, onde a gente está aqui hoje, eu fui conhecer, sei lá, anos depois, em razão desse contexto de pandemia. Então, acho que o que eu gostaria, né, e quero ao longo desse ano executar. Primeiro, que os conteúdos que nós elaborarmos, né, sejam eles escritos ou, enfim, através dos eventos que nós promovemos para os associados, que a gente possa se valer desse conhecimento de especialistas que a gente tem em várias frentes. Então, poxa, mas depois eu estou falando sobre algum evento voltado para, sei lá, riscos, né? Inclusive, esse, acho que deve ser um bom tema aí para o nosso congresso do ano, né? Com certeza. Mas, poxa, a visão de um especialista em governança corporativa, de repente está próximo do dia a dia das empresas, discutindo os riscos, né, dentro dos conselhos de administração, dos próprios comitês, né, do conselho, ela é super importante, né? Então, essa pessoa ela deveria estar, sim, ajudando a construir esses conteúdos, sejam escritos, né, sejam nos eventos. É importante a opinião desse profissional. Estou usando isso como um exemplo, mas certamente isso vale para todos os outros heads, enfim, associados que nós temos, porque a gente tem uma riqueza muito grande em termos de conhecimento, né? Tem outras temáticas assim, que vão impactar muito as organizações, né, e o nosso dia a dia para o futuro, as próprias questões de inteligência artificial. No mercado financeiro a gente já vê muito isso, né, aplicado em vários dos processos, e a gente tem pessoas aqui que trabalham com isso, entendem com maior profundidade. Por que não promovermos eventos onde essas pessoas estejam junto, trazendo exatamente aquilo que tem de mais novo, né, que está aí borbulhando, emergindo, e que certamente vão impactar os negócios de uma maneira bastante disruptiva, e também as questões das próprias finanças, né? Então, o que eu espero, tentando resumir, né, sintetizar, que a gente possa trabalhar mais em conjunto, né, nos conteúdos que nós promovemos para os associados, e na minha cadeira em especial, tentar trazer mais pessoas do próprio mercado financeiro, que hoje a gente tem, acho que ainda uma possibilidade de explorar mais, né? Termos mais dessas pessoas conosco, inclusive, enfim, daqui um pouquinho já vamos ter alguns eventos com pessoas que certamente vão agregar muito desse universo do mercado financeiro. Tá? Eu acho que dentro de tudo aquilo que pude estar e participar do planejamento, né, de ações deste ano, quero ressaltar esse ponto que você falou, né? Acho que tem
sinergia muito grande com as demais áreas que a NEFAC cuida, né? E principalmente vocês também, da maneira que está feito o planejamento, se aprofundar em determinados segmentos, seja de novo agronegócio, varejo, ou pequena e média empresa, que é uma grande preocupação também que a gente está fazendo atuação, e ao mesmo tempo dentro dessa atuação que diria mais direcionada e focada, a gente está querendo também dar abrangência, e a gente falar de uma maneira mais prática de finanças, junto com tecnologia, né? Junto com a administração. Acho que isso é uma riqueza que a NEFAC tem e estamos desenvolvendo cada vez mais de uma maneira muito atrativa aí para os nossos associados. Sem dúvida. Ô Guilherme, você que, com essa longa experiência que você tem, né, falando um pouco hoje de maneira simplificada, diria, né, atrair investidores, oportunidade de investimentos no Brasil, queremos uma dica tua, né? Você atua nesse mercado e queria te ouvir um pouco em cima disso. Tá fácil de investir no Brasil? De que maneira a gente pode impulsionar isso? Uhum. Faz parte de uma agenda também que a gente tem para os próximos meses. Enfim, investir no Brasil, nos dá alguma dica? Ó, eu vou tentar quebrar um pouco essa sua pergunta em duas frentes, né? Sobre a perspectiva de investimentos mais globais ou do investidor externo para cá, acho que de uma certa forma a gente até falou, né? Acho que até por exclusão o Brasil é uma opção, né? E pelas potencialidades que são intrínsecas. Então acho que o dinheiro vai vir para cá. A gente vai ter esse benefício, né? Pelas potencialidades que temos e por essas questões do cenário que a gente vê fora, tá? Agora, quando a gente olha mundo, a gente deve ter sim uma desaceleração, né? Um cenário mais de recessão, tá? Mas acho que todos os países fizeram muito bem a lição de casa pós-pandemia, né? Ainda que com um peso maior de juros mais altos, né? Isso também traz os seus efeitos no dia a dia da economia, né? Mas vamos falar de Brasil, que eu acho que é o que mais interessa aqui, né? E aí eu vou tentar trazer a perspectiva do investidor individual, né? Aquele que tem lá os seus recursos, tem uma capacidade de poupança e pode investir, né? Nesses últimos, vamos colocar 2 anos, né, com juros bastante altos, aquela memória do rentista, né, de quem ama a renda fixa, ela se fez muito presente, né? Então os investidores, de uma certa forma, migraram muito, né, os investimentos, alocaram muito, né, dentro dessa classe de ativo aí, vamos colocar renda fixa, seja papel ou fundos, né, que aplicam, né, enfim, em crédito, e tudo mais. Mas com esse cenário agora de juros baixando, a inflação controlada, né, ainda que você tenha alguns núcleos onde exijam mais atenção, como por exemplo parte de serviços, tá? Mas de uma forma geral a inflação está controlada, correndo ali por volta de 4%, né, então, e os juros ainda estão bastante altos, e certamente tem espaço para queda, né? O que é bom para a economia, né? Pô, as empresas podem tomar crédito mais barato, podem refinanciar suas dívidas que já estavam muito pesadas, né, em taxas maiores, o próprio, enfim, a própria pessoa física, né, tomar crédito mais barato para financiar aí seus sonhos, enfim, né, casa própria, carro e etc. Mas para aquele que vai aplicar o dinheiro, outras classes de ativos, tem espaço, né, de poupança para aplicar os recursos, você acaba abrindo espaço para classes de ativos que até então estavam mais distantes ou, enfim, deixaram de se olhar. Por exemplo, a parte de renda variável, né? Ações ou fundos imobiliários, por exemplo, que é uma classe de ativos que tem uma correlação inversa. Normalmente, com um cenário de queda de juros, os fundos imobiliários valorizam bastante, né? E trazem a oportunidade, então, para que, enfim, tomem, né, parte dessa poupança, né, desses investimentos. Então, acho que renda variável esse ano deve ter espaço aqui, tá? Com enfim, com um olhar mais carinhoso, né, e com oportunidade de realmente ter ganhos mais interessantes. E a própria renda fixa, né, porque vamos também colocar o seguinte elemento: juros ainda estão altos, né? A gente estava com um sarrafo extremamente alto aí, de 13,75, hoje a taxa Selic está em 11,25, uma perspectiva de queda de 9,5, 9 nesse ano. Poxa, ainda é um juros nominal muito grande,
e quando a gente compara com a inflação de 4, o juros real bastante grande. Então a renda fixa ainda deve ter o seu espaço sempre, né? Para investimento. Mas acho que para quem tem capacidade de poupança, a renda variável abriu aí um espaço importante também. Tá? Olhando essa questão de investimentos, duas coisas me vêm. Uma, o dólar, né? Você acha que o dólar deve continuar nesse ritmo e a taxa de juros tende a cair no longo desse ano? Então, se você quer pegar um economista, né, como o caso de formação, e colocar para ele uma casquinha de banana, ou a chance dele errar, com certeza, você falar para onde vai o câmbio no ano, né? Isso aí não dá para a gente prever. Mas assim, a gente tem um cenário estável, onde tudo sugere, ou leva a crer, né, que a gente deve ter um câmbio equilibrado ali, entre 4,80, 5, que é o que a gente está assistindo, né, em relação real-dólar, tá? Aí vamos olhar fora, né? Porque isso tem muito a ver também com o que os países praticarem em relação às suas taxas de juros, né? Se de fato, né, no mercado americano as taxas caírem, como está sinalizando, não para agora, março, mas a partir de maio, né, a gente vai começar a ter um diferencial de juros ainda, como se fala de juros real, né, Brasil, Estados Unidos, bastante grande. Então esse ajuste, né, ele deve promover uma estabilidade do câmbio ao longo do ano, tá? Agora, cravar isso, eu não apostaria nisso nunca, porque amanhã depois, né, quem estiver nos assistindo aqui vai falar assim, mas você falou. Eu falei, não estou falando disso, estou falando assim, a chance de errar é grande, mas com o cenário que a gente tem hoje, é possível que a gente tenha uma estabilidade do câmbio nesses patamares. Muito bom, Dutra, mais uma vez, obrigado aí. Eu acho que a gente, se ficar nesse bate-papo, a gente pode ficar um dia inteiro. Mas agradeço mais uma vez a tua participação. Tenho certeza que vocês ouviram, escutaram e ficaram com algumas dúvidas e principalmente insights que estão sendo colocados em cada um de vocês. Acompanhe a NEFAC, siga a NEFAC, veja essa agenda que a gente tem. Com certeza vocês vão ter uma sinergia de aprendizado e conhecimento muito próximo. Dutra, mais uma vez, obrigado. Esperamos a você que está na área de finanças, que tem interesse em participar da NEFAC, entre em contato com o Dutra, seja associado e venha fazer parte desse grande time. Obrigado, Dutra. Obrigado. Vem para a NEFAC.